Estamos dando início a mais um Conhecendo História com o professor Luiz Maria Grezana. E hoje a pergunta para o professor é sobre a situação atual da Argentina, fazendo um retrospecto e uma analogia com a Argentina de alguns anos atrás, a Argentina depois, dessa decadência, porque a Argentina foi uma potência, e as perspectivas, da Argentina agora nessas futuras eleições. Pois não, professor? Olha, minha filha, é um prazer estar conversando contigo sobre os nossos vizinhos, nossos hermanos argentinos, porque nós temos, na verdade, alguns laços afetivos históricos, e inclusive comprometimentos militares conjuntos, ao mesmo tempo que disputas por espaço físico. E, de outro lado, temos até vínculos com as etnias que deram origem à formação do povo argentino e do povo brasileiro, sobretudo do sul do Brasil. Mas me parece, embora não seja eu não tenha preparado dados objetivos sobre a história da Argentina, o que vale lembrar é que, na sua própria origem, a Argentina está associada à riqueza. A riqueza. Assim, o europeu buscava na América ouro e prata, sobretudo porque eram de altíssimo valor, como de resto ainda são referências de valor, tanto que o ouro é a base da troca de muitas garantias das economias até hoje mundial. Se fala no petróleo, se fala em outros bens que são indispensáveis como referência básica das transações internacionais, como bens de troca de altíssimo valor, mas continua o ouro sendo uma referência essencial. O nome da Argentina é latino, vem do latim, argento em latim é prata. O rio que desemboca entre o Sacramento de um lado, que é o nosso lado de cá, e a Buenos Aires do lado de lá, é o Rio da Prata. Era por ele que se deslocavam a prata das minas de Potosí, de lá do norte, que vinha da Bolívia, do Peru, se deslocavam e deram origem até essa imensa nação, porque a Argentina é muito grande, de norte a sul ela é imensa, é muito extensa. E essa busca das riquezas da Sul-América, ela está associada também à história do Brasil, a busca do ouro, né? E a busca da prata e das pedras preciosas. Então, sempre são nações que foram procuradas, foram buscadas. O Fare la América, que é das nossas origens, está associada às nossas origens, elas foram também as motivações da colonização, sobretudo italiana, na Argentina. É claro que lá se deu muito mais vigorosa a participação do espanhol e aqui do português, mas ambos são ibéricos, oriundos da Península Ibérica. Mas há um detalhe importante nesse contexto que a gente não pode esquecer, é que tanto o leste da Argentina quanto o sul do Paraguai e o oeste do Brasil, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, as missões que nos identificam, que na verdade poderia ter sido a base de um grande país, incorporando a Argentina, o sul do Brasil e o Paraguai. E como de resto foi o sonho, talvez, do próprio pai do Solano Lopes. Tá? Então, se nós formos evocar as próprias origens, associar, nós vemos que nós somos irmãos nas nossas próprias origens, tanto pelas motivações da ocupação, quanto por traços comuns
sobretudo gerados por essa presença ativa do jesuíta. E não podemos nos esquecer que o século XVII, o século XVIII é marcadamente influenciado por essa ação jesuítica. As nossas reduções de Santo Ângelo, São Miguel, as nossas reduções jesuíticas do norte da Argentina, de las Misiones, até o nome da província, Misiones, como do sul do Paraguai, regiões onde os jesuítas vieram com a intenção de catequizar o índio e que depois se tornaram expressões de atividade produtiva de muita significação, a ponto de as coroas de Portugal e de Espanha terem empreendido movimento militar para eliminar a ação dos jesuítas, evitando a constituição de uma grande nação que seria essa do Centro-Sul da América. E os jesuítas foram decisivos, no meu entendimento, no sentido de valorizar o homem dessa terra, valorizar o índio e dar-lhe, digamos, a verdadeira dimensão das suas aptidões. Nossas origens gaúchas estão associadas muito a esse vigor, a essa coragem, a essa intrepidez, a essa dimensão da formação militar jesuítica, que quer não queira, quem estudar com um pouco detalhe as origens da própria congregação dos jesuítas, vai entender que, na realidade, os jesuítas são um corpo militar dentro da igreja. Não há como associar com o período dos hospitaliários, nem dos templários, mas é uma ação de Francisco Xavier, de Inácio de Loyola. São homens que querem levar a missão, a fé, entendeu? E educar a pessoa para que adquira, digamos, hábitos de disciplina, de rigidez, de capacidade de trabalho, de organização. Na realidade, a Companhia de Jesus, o nome diz companhia, é até dentro da terminologia militar, e que representa um grupo compacto, uma unidade de ação ativa, entendeu? E foi isso que temeram os lamentáveis líderes da época, do Marquês do Pombal, Dom José de Espanha, a terem destruído a nascente de uma grande nação, a ponto de um professor que eu tive a graça de conhecer em Montevidéu, um grande pesquisador, professor Castilhos, o filho dele foi meu companheiro na Juventude Universitária Católica do Uruguai, e ele representou num congresso internacional, nos trouxe a literatura sobre o assunto, mostrando que Santo Ângelo seria maior que Buenos Aires em matéria de expressão histórica, se não tivesse sido destruído pela sanha do Império Espanhol e Português da época, entendeu? Então, evocando as nossas tradições, o espírito disciplinado, o espírito empreendedor, o espírito de organização jesuítica está presente nas nossas origens. Por mais que tenha se adelgaçado com o tempo, isso ainda perdura. Então, diria eu que, se nós fôssemos compor esses valores que nós trazemos das nossas remotas origens, e mais essa presença viva do dinamismo do imigrante, sobretudo no caso, o italiano e o espanhol, no caso da Argentina, no Brasil, o português, que na verdade não era um colono, o português no Brasil era da elite, o colono brasileiro é alemão, italiano, polonês,
basicamente, entendeu? Então, esse tipo de presença, e a Argentina é profundamente marcada pela tradição italiana, sem dúvida nenhuma. Eu tive essa experiência visual recentemente em Bariloche, na região da... a nomenclatura, melhor, o número de famílias de origem italiana é praticamente superior a 50% da população. Então, eu evoco também nossos próprios antecedentes. Um dos nossos bisavós, aliás, fundador de Antônio Prado, ele, depois de ter vindo para o Brasil, se estabelecido nas proximidades de Caxias, daí foi para a Argentina e retornou depois para o sul do Brasil e fundando a cidade, no caso, que era a cidade de Antônio Prado. Bem, estou retocando esses assuntos paralelos para te mostrar, minha filha, que nosso vínculo com os argentinos é muito profundo. E a rivalidade que se estabeleceu, ela se estabeleceu por um processo natural de competitividade. Mas essa competição, ela tem origem na própria história da Europa, entre os países europeus, cujas origens nós estamos descendentes. Ora, eu tive agora uma outra experiência, aliás, eu tive uma experiência assim muito viva, muito presente, porque nas primeiras experiências de convivência, melhor, eu não soube dizer adequadamente, deixa eu retomar um assunto. Nos primeiros contatos que eu tive fora do Brasil foi exatamente com a Argentina. Eu lembro muito bem a primeira excursão que nós fizemos, ainda na universidade, quando aluno da Faculdade de Direito da PUC, o então presidente do Centro Acadêmico, que era então era o Pedro Jorge Simão, com quem eu rivalizava em disputas políticas internas, mas sempre tivemos um relacionamento de altíssimo nível de respeito mútuo, organizou uma excursão para a Argentina em 1956. Saímos de trem de Porto Alegre até Uruguaiana. Atravessamos a ponte, na época, de carro, e para chegar do lado de Libres, onde tomamos um outro trem que vinha do Paraguai, de Assunção, direto a Buenos Aires. Foi aí que eu conheci o povo paraguaio, sobretudo as paraguaias, com seus costumes, que circulava dentro do trem. E chegando a Buenos Aires, nós tivemos uma experiência espetacular. Nunca eu tinha imaginado uma cidade tão bonita, tão expressiva, tão, em suma, acolhedora como era Buenos Aires de 1956. E os argentinos de então se vangloriavam, e com razão, de serem uma das cidades mais belas do mundo. Dizia-se então que era a Suíça americana, tão desenvolvida e tão expressiva ela tinha. Ora, desde aquela época eu tenho diversas vezes circulado pela Argentina. Tenho até hoje os manifestos peronistas, conheci alguns líderes da época e realmente vivi aquela experiência da participação do clima psicológico que houve quando nós aqui no Brasil, com Getúlio, hesitante em assumir a participação com os aliados, e de outro lado os argentinos, hesitantes a participar do nazismo, do grupo, do eixo, aquele clima de instabilidade emocional que existia entre nós. Talvez hoje as pessoas não se apercebam que no final da guerra, em 1945, continuavam a existir segmentos fascistas e nazistas na América. E não com a conotação odiosa que às vezes se faz crer, mas é porque eles tinham, naquele momento, vínculos emocionais, afetivos com lideranças europeias. Tá? O Brasil acabou se integrando ao eixo, entendeu? E participando ativamente na Segunda Grande Guerra,
e a Argentina tida como conivente com os nazistas que se diziam ocupar até espaços de expressão na Argentina. Retomando o assunto, eu diria assim, minha filha, se há uma experiência terrível que nós estamos assistindo hoje, não faz 2 anos a última vez que eu estive na Argentina, eu fiquei abalado por constatar a degradação que aconteceu. Eu vivi um período em que a Argentina se ufanava, se orgulhava de ser dos países mais representativos do mundo. Tá? Nós fomos buscar na Argentina as variedades da maçã, que em 73 eu fui um dos pioneiros no plantio da maçã no Rio Grande do Sul. Nós conhecíamos lá em Neuquén as variedades. A maçã argentina disputava mercado no mundo com expressão. No Brasil nós só comprávamos maçã argentina ou europeia, entendeu? E assim mesmo caríssima. Nós trouxemos de lá a Stark Rinson, a Golden Delicious, a Black Jones. São variedades que depois nós plantamos aqui. Algumas, porém, depois belgas, mas algumas de origem argentina. Né? E nessa circunstância nós vimos como eles tinham evoluído. Daí então nós tivemos aqui no Brasil o início do desenvolvimento da atividade frutícola, inclusive da parreira, do vinho e da maçã, sobretudo, na qual eu tive participação ativa, que fui um dos fundadores da Imaflor e de outras empresas do ramo da produção de maçã. Então, o que se constata? Que eles tiveram um período de exceção, que tiveram um período de administração militar do país, onde, por infelicidade de algumas lideranças, se cometeram uma série de barbaridades, muito maiores do que ocorreu no Brasil. No Brasil, o processo da 64 foi uma verdadeira revolução, uma defesa contra o comunismo. Na verdade, foi uma revolução para sanar a crise que o Brasil estava, entendeu? E viabilizar um novo país. E apesar dos períodos de algumas soluções inadequadas, que se pode recriminar, a Argentina teve uma situação mais grave entre os comandos militares e certas populações civis. E se acusa a Argentina de delitos e de crimes de guerra que não ocorreram no Brasil. Aqui no Brasil, com toda sinceridade, já que nós estamos fazendo essa comparação, o período de 64 foi um período efetivamente redentor. Eu respondi a um processo, a um inquérito policial militar, o IPM, fui tratado pelo Exército com a maior dignidade. E reconheço que o Brasil teve uma evolução fantástica com Médici, com Geisel. Infelizmente, uma fraqueza de um governador que não tinha as mesmas tradições gaúchas, desses dois heróis militares que sucederam o Castelo Branco. O último dos governantes militares não tinha a fibra e a disciplina e a postura adequada para dar continuidade a uma expansão democrática e, ao mesmo tempo, dinâmica. O que aconteceu na Argentina? O antigo peronismo acabou depois comprometendo as suas próprias origens e acabou se tornando um tipo de partido dominado por grupos de poder que não representa, a meu ver, o povo argentino. Se na origem ele respondia por uma aspiração, porque o argentino vivia um período de extrema valorização, depois, e sobretudo, inclusive, porque ele entrou em processo de decadência pela falta de dinamismo, pela interferência inoportuna do Estado na administração dos bens do país, entendeu? A Argentina hoje está numa situação caótica.
Eu vou te dar dois exemplos. Vou te dar dois exemplos. A Argentina hoje está humilhada. O sogro do meu genro, entendeu? Que é caminhoneiro, como eu também fui, entendeu? O sogro do meu genro não conseguiu trazer um carregamento da Argentina recentemente, porque eles não conseguiram pagar a Agrale de Caxias. Ele fazia esse transporte de daqui para lá habitualmente. O que acontece? Que a crise que vive a Argentina hoje inviabiliza a negociação. Entendeu? O brasileiro, o transportador brasileiro que está lá tem dificuldade de retornar com carga argentina para cá, que nós temos interesse do comércio com produto argentino, sobretudo ligados ao transporte, sobretudo a caminhões e veículos, automóveis, equipamentos, peças, etc., da Iveco e de outras marcas. O que acontece? Eles não conseguem pagar porque estão quebrados. E agora soube ontem que ainda esse infeliz administrador da Argentina, candidato a presidente da República, tem a maioria. Já é humilhante demais para o argentino. É humilhante demais para o argentino. Entendeu? Nós podemos dizer, nós brasileiros, com todo o amor próprio, que nós conseguimos implantar uma qualidade de produto agrícola na pomicultura, na maçã. Nós hoje rivalizamos com o mundo em qualidade da maçã no comércio internacional. Rivalizamos com a Indonésia, rivalizamos com o sul, com os Estados Unidos, rivalizamos com a Itália e com a Espanha, entendeu? Em qualidade de maçã e em preço do mercado internacional. Estamos nos consolidando como vinho. Isso tudo nós aprendemos com os argentinos. Só que nós evoluímos e eles retroagiram por quê? Porque essa máfia de governantes são, na realidade, líderes, em vez de ser populares, são líderes que comprometem a história do próprio país. Eu tenho uma dó danada do Papa Bergoglio, que é italiano também de origem, entendeu? Que, na realidade, a meu ver, sofre a contingência de, digamos assim, de ser de uma boa vontade, de uma ingenuidade, a ponto de dizer que o Lula sofreu fake news, entendeu? Eu tenho dó do Papa, porque ele é um homem bom, nas suas manifestações, mas é ingênuo. Entendeu? E a Argentina, esse povo da Argentina, sobretudo nossos irmãos católicos, também estão dessa ingenuidade absurda, que faz com que um bispo considere que de prato de comida para mendigo é verdadeira caridade. Caridade dá oportunidade do cidadão crescer e não de ficar dependente e humilhado na dependência. É o que está passando na Argentina. Está sendo humilhada dia a dia por quem? Pelas suas lideranças, que não têm a noção de que o homem se realiza quando se extrai dele o seu potencial, e não quando se submete a ele a uma mendicância permanente. Entendeu? Então, falando essa comparação da Argentina, para encerrar, que é mais uma análise assim superficial, eu te digo por vivência própria. Eu devo ter ido de 4, 5 ou mais vezes à Argentina, desde 56 para cá. Entendeu? E sinto por o povo argentino. Até porque, em certo sentido, nós temos parentes, digamos assim, distantes de 3, 4 gerações, mas que são populações que estão sendo humilhadas pela condição de dizer um argentino se tornar um mendicante da poupança internacional. Um mendicante, quando na realidade eles têm um país riquíssimo de potencial. O meu irmão dizia, a gente sai com um trator
de Libres até Buenos Aires, dá para plantar tudo. As condições são todas favoráveis. Vai para o sul da Argentina, em meio àquelas primitivas florestas que podiam ser revigoradas, revitalizadas, replantios, estão lá meio que só o minério da disponibilidade que tem a Argentina. Em suma, desde o norte até o sul é um potencial magnífico. Então, sinto pelos nossos irmãos argentinos, mas espero que Deus os ilumine para que nesse segundo estágio agora encontre um caminho para sair dessa degradação, dessa humilhação. Tá, minha filha? Muito, falei para ti. Muito obrigado, professor.